vou ter esse prazer aqui de fazer algumas perguntas aqui que eu tenho certeza que muita gente queria fazer. Desde muito cedo, eu já me via já desconstruindo tudo aquilo que a minha mãe me ensinava. Você acreditava que você tinha perdido as drogas ou ainda existia uma possibilidade de você conseguir vencer? Por várias vezes eu achei que eu tinha perdido pra droga. Eu acredito que até minha mãe achou, cara. Quando que foi o primeiro contato que você teve com a droga? O primeiro contato eu tenho lá com meus 9 anos de idade, né? Mas era uma droga que para muitos aparentemente é uma droga leve, que é a maconha, né? Quando você consumia o crack, era por uma fuga, uma necessidade ou alguma busca por aceitação? O início foi uma fuga da realidade, me senti naquele grupo que eu era totalmente inadequado, que eu queria o que o outro tinha, eu queria ser o que o outro era. Então o início disso era por se sentir inadequado, eu entrei na droga. Sejam muito bem-vindos a mais um Independência Química Podcast. E toda quarta-feira a gente estamos aqui para falar de dependência química, codependência e muito saúde mental também. A gente vem trazendo vários convidados aí para falar sobre o assunto. E hoje a gente toma aqui eu e o Isaac para falar de dependência química e falar um pouco de história de vida, né, Isaac? É isso aí. Hoje eu vou ter o prazer aqui de entrevistar uma das pessoas aí que eu mais assim me espelho, que eu realmente tenho uma consideração surreal, cara, tanto que eu venho aprendendo aí, com Isaac. você, Fernando. Então vou ter esse prazer aqui de fazer algumas perguntas aqui que eu tenho certeza que muita gente queria fazer. É complicado, né, Isaac? Porque às vezes as pessoas veem a gente, quando a gente está chegando, né, quando a gente está conseguindo romper algumas coisas e não consegue saber da história da onde a gente veio, né? Então é importante esse programa de hoje para a gente quebrar aí vários mitos aí, né, várias perspectiva que as pessoas têm em relação a muitas coisas, que negativa, positiva. Então aqui hoje a gente está para falar um pouco sobre nós. É isso aí. Bom, eu já queria iniciar fazendo uma pergunta bem a fundo mesmo, né? Queria saber um pouco mais de como era o Fernando quando ele era criança, um pouco de como tudo isso começou, né, lá atrás. Como era o Fernando criança, quando você se lembra, né, do Fernando? Então, Isaac, quando eu entrei nas drogas, na dependência química, na verdade eu acreditava que era um problema ali, né, cara, da entrada, né? Mas, cara, eu tive toda uma criação da minha mãe, né? Meu pai morreu, eu tinha 5 anos de idade. Então, já vinha de uma família, porque a mãe do meu pai era alcoolista, né? O meu avô também era alcoolista. Então, a gente já via de uma família ali de pessoas que faziam uso de álcool, né? E logo quando meu pai morreu, a minha mãe pegou toda essa responsabilidade, né? De cuidar de 4 filhos, né, cara? E morando no fundo da casa da minha avó. Então, assim, para minha mãe foi muito difícil, porque ela teve que ali, é uma pessoa que não trabalhava naquela época, meu pai tinha uma condição de bancar a casa, e de repente essa notícia vem e ela abraça tudo uma família para poder ser esse suporte dessa família, né? E desde muito cedo eu já me via já desconstruindo tudo aquilo que a minha mãe me ensinava, toda aquela criação, né? Porque desde muito cedo eu já aprendi a dar alguns golpes, a fazer alguns roubos. Tipo, tem uma história que eu saí para ajudar um menino que foi em casa, morava vizinho meu, para comprar umas coisas no mercado e caiu um dinheiro no chão e eu já escondi. Então dali já se percebe ali aquele comportamento disfuncional, né, cara? Mas assim como outras pessoas já falaram pra mim, eu me senti inadequado também, né, cara? Então, e de repente minha mãe, ela tendo que cuidar dessas 4 crianças, e aí ela conhece uma pessoa que era meu padrasto na época, né? E era uma pessoa que batia muito nela, né, cara? Que batia muito em nós também. E eu, por não suportar aquele processo, eu me lancei na rua muito rápido. Então, com 9 anos de idade, eu já estava na rua, eu já estava perto de pessoas que usavam droga, já estava perto de pessoas que roubavam, né? Então, eu fui me desconstruindo, porque a minha mãe, ela sempre ensinou os caminhos certos. Mas por eu me sentir inadequado, eu quis fazer parte de outro grupo. Daquele grupo que sempre conseguia as coisas mais fáceis, mas para mim se inserir naquele grupo, eu teria que fazer as mesmas coisas que eles faziam, né? Então eu tive que, você não fuma? Aí comecei a fumar. Mas você não usa maconha? Comecei a usar maconha muito cedo também.
Então foi uma infância muito difícil, né? Foi uma infância, na verdade, de eu não acreditar em mim mesmo, né? E a gente está falando muito sobre o racismo hoje, mas o racismo naquela época já era muito avançado, né? Já tinha muito essa questão de racismo naquela época, né? Então eu me sentia totalmente inadequado naquela época. Então, assim, eu afundar nas drogas foi o caminho mais fácil que eu encontrei para aliviar ali toda aquela dor, todo aquele sofrimento. E onde que você nasceu, Fernando? Eu nasci na cidade de Fernandópolis, né? Morei ali durante um grande período de tempo da minha vida, né? Na verdade, eu morei em Fernandópolis, na verdade, até os 23 anos, né? Então, fui criado ali e sempre em ambientes onde tinha o tráfico, onde a droga era uma exposição, né? Então, eu se corrompi muito rápido para aquela mentalidade do dinheiro fácil, para aquela mentalidade de traficar droga, de estar ali no meio, né, daquelas pessoas. Por quê? Porque a gente olhava aquelas pessoas, olhava que eles viviam uma vida fantasia, uma vida de fantasia, e na verdade toda criança queria viver o que eles estavam vivendo, né? Que eles ainda tinham uma idade, mas eles saíam, eles andavam armados. Então naquela época tudo aquilo ali foi me corrompendo na minha mente, né? E aí eu fui pro crime muito rápido, né? E quando eu vou pro uso de droga e pro crime, na verdade, eu vinha de uma sequência de droga, né? Na verdade, eu comecei fumando maconha, depois eu experimentei cocaína pela primeira vez e logo na sequência já experimentei o crack. Só que quando eu experimento o crack, tudo que na minha vida era uma construção de sonhos, era uma construção de valores, de ideias que a minha mãe sempre tentou implantar, até sonhos que eu tinha dentro de mim, acabou. E a potencialização daquela droga e o uso daquela droga ali, nada mais fazia sentido. Eu só levava em conta aquela droga. E o uso daquela droga foi muito forte na minha vida, ao ponto de eu se abandonar e abandonar todo mundo na minha vida também. E quando eu vou para essa vida, aí eu vendo droga para conseguir a droga e faço assalto, roubo para conseguir droga e o tempo todo contaminado por essa doença, né, que é da dependência química, mas sem saber, né? Então logo me lancei de cabeça, né? E foi logo quando começou a vir as consequências, né? Que aí eu vou preso pela primeira vez, aí tomo um tiro na cabeça, né? Tomei um tiro na cabeça e a bala fica 1 centímetro de chegar na massa cefálica do cérebro, né? Que ali seria o final da minha vida, né? Então, assim, naquele momento, isso aí aconteceu em 2004, naquele momento ali, eu vi a morte, cara. Eu vi a morte de perto, tudo por conta do uso de substância, né? Tudo por conta de buscar o uso de substância. Eu costumo dizer que todo mundo que teve contato comigo quando eu estava nesse uso de droga foi prejudicado. Mas eu acredito que o mais prejudicado de tudo fui eu, cara. Porque quando eu tomo esse tiro na cabeça, passa um filme na minha mente, né? Passa um filme de continuar vivendo e de tentar, né, aceitar que aquele ali poderia ser o último dia de vida. E lembrando de tudo isso, qual foi a primeira grande dificuldade que você acha que você enfrentou? Eu acredito que a maior dificuldade que eu enfrentei, Isaac, foi essa. Foi depois disso, cara. Foi depois disso. Porque depois disso, depois de ter tomado o tiro na cabeça, algumas pessoas falam: o cara tomou um tiro na cabeça, ele vai parar com tudo, ele vai ir pra igreja, vai. Cara, parece que eu voltei 7 vezes pior, cara. Eu voltei 7 vezes pior, eu voltei para quebrada de novo, eu voltei para favela de novo, eu voltei a andar com arma, eu voltei a se drogar novamente. E aí foi numa proporção de 7 vezes pior. Foi até que acredito que Deus ele interrompe tanto as nossas vontades quanto os nossos desejos para que nós não pudesse se prejudicar ainda mais. E aí, passado um ano depois que eu tomei o tiro, que eu volto e fico 7 vezes pior, né? Que ia colher consequências aí, eu acredito que a perda da minha vida ia acontecer nesse momento, devido o tanto de uso de substância que eu estava fazendo e devido tudo que eu estava plantando naquela época, né?
E logo depois vem a prisão, né, cara? Aí a prisão veio e aí foram 7 longos anos dentro da prisão. Putz. E você consegue se lembrar assim do momento exato quando você viu que a sua vida estava tomando um rumo que você não tinha mais controle sobre ela? Ô Isaac, eu só consegui perceber isso mesmo, cara. Foi quando eu tava já há algum tempo dentro da prisão, né? Quando eu tava 5 anos dentro da prisão, que aí eu olhava para um lado, olhava para o outro, e a prisão é o seguinte, não é? Muitos reclamam, né, de clínica de reabilitação, de tratamento para dependência química, mas a prisão é o seguinte, não adianta você querer ligar para a mãe, não adianta você querer mandar uma carta falando que você quer sair, que não tem como. Então, 5 anos depois, cara, começa a vir para mim eu tentando cair em si, que quase a metade da minha vida estava ficando ali dentro, cara. E aí eu começo a cair em si em relação a isso. E porque assim, durante aquele tempo preso, a mentalidade ainda era de voltar pro crime, a mentalidade ainda era de continuar no uso de droga. Porque assim, na cadeia, cara, é uma da maior escola do crime, né? Hoje, né? A cadeia, ela é uma da maior escola do crime para aquela pessoa que ela deseja continuar no crime, ela vai aprender e vai fazer conexões ali que talvez aquela pessoa que entrou de uma forma vai sair 10 vezes pior do que entrou, né? Então, assim, mas ali começou a vir um insight para mim, que eu precisaria mudar essa dinâmica que eu estava vivendo, cara, porque se eu lembro aqui no começo que eu falei para você, desde os 9 anos, né? Ali quando eu caí na cadeia, quando eu tô falando dessa história, eu tô ali com 25, 28 anos de idade, já estava 5 anos preso. Quer dizer, eu já tinha perdido dos 22, mais ou menos, aos 28. Então é uma perca muito grande, né, cara? Dentro de um lugar onde é um quadrado, onde você fica com 12, 14, tem lugar com 30 pessoas. Então você começa a perceber o quanto que a vida ela é difícil, mas que a gente precisa ter uma mentalidade de vencedor para suportar tudo isso, porque senão ninguém consegue sair. Mas ali eu já comecei a ter alguns pensamentos de sair, pelo menos do crime, eu já não queria mais para mim. Entendi. E quando que foi o primeiro contato que você teve com a droga? Foi gradual ou foi tipo uma virada de chave na sua vida? Na verdade, o primeiro contato eu tenho lá com meus 9 anos de idade, né? Mas era uma droga que, para muitos, aparentemente é uma droga leve, que é a maconha, né? Só que a maconha, Isaac, por mais que as pessoas falam que não, a maconha ela foi a porta de entrada de tudo. Ela foi a porta de entrada. Daquele dia do experimento da maconha, ela me levou automaticamente ao uso da substância mais forte, que é o crack. Porque no uso de droga, a gente vai fazer muitas conexões, né? E as conexões com certeza ela vai te levar. Automaticamente ela vai te levar. Então, daquele experimento ali que foi com 9 anos, ali demorou pouco tempo para mim chegar no crack. E aí, as pessoas que estão acompanhando, que vem passando por isso na família, sabe, o crack é uma droga devastadora, cara. O crack é uma droga que eu abandonei a minha família. Eu morando dentro da minha casa, eu ficava 2, 3 dias sem chegar. Minha mãe que o diga, ficava 2, 3 dias sem ir embora. E quando voltava, tomava um banho, dormia, já saía de novo para buscar o crack novamente. E fazia tudo que você imaginar para conseguir uma pedra de crack. Na minha mente ali, só existia uma coisa. Eu só pensava em R$ 10, que é R$ 10 a pedra de crack. Eu só pensava de que maneira, qual que era a forma que eu poderia fazer para conseguir R$ 10. Então, assim, a maconha foi essa porta de entrada lá no início que eu te falei, mas depois que o crack entrou, tudo deixou de fazer sentido. Tudo, 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 tudo. E quando você consumia o crack, você fazia uso do crack, era por uma fuga, uma necessidade ou alguma busca por aceitação, alguma coisa do tipo? Na verdade, Isaac, eu acho que o início foi uma fuga da realidade. Me senti naquele grupo que eu era totalmente inadequado, que eu queria o que o outro tinha. Eu queria ser o que o outro era. Então o início disso era por se sentir inadequado, eu entrei na droga. Mas quando eu tô no crack, aí quando a gente tá no crack, a gente já não pode falar de fuga da realidade. A gente pode falar de uma necessidade do corpo, né, cara? Porque assim,
Quantas vezes, cara, eu com 20 pontos na perna, com rasgo de 20 pontos na perna, ocasionado pela minha busca pelo uso de substância, e eu usando droga, com a perna sangrando, né? E usando droga, ao ponto de eu parar e falar assim, preciso ir no médico, e vou pra UPA, chego na UPA, o médico costurando a minha perna e eu com as pedras de crack na boca, não vendo a hora de sair dali para voltar a usar. Então a gente sabe o poder que tem essa droga em relação ao ser humano. Então, assim, é complicado. Não era uma fuga ali era uma necessidade do corpo mesmo, uma necessidade da alma, parecia ali. E tem aquele caso que você me contou também, quando você levou o tiro, né? Você abandonou tudo lá para fazer o uso também, né? Quando eu tomo tiro, eu abandono tudo também, né, pra fazer o uso, né, cara? Minha mãe na porta pra me buscar, me traz pra outra cidade e querendo que eu saia daquele meio onde eu tava, porque ela tava vendo que a consequência do uso já tinha me levado a esse prejuízo do tiro, que já ia me levar para outros caminhos, até pra morte, e ela me tira dali e automaticamente eu vou pra casa dela, fico 2 dias e volto de novo, cara. Volto de novo pro uso de substância. E quais que foram os momentos assim que você pode se dizer de 22 anos, né, que você foi preso? 22 anos de uso de droga. Nesses 22 anos, quais que foram assim os momentos mais difíceis que você acha que você enfrentou? Cara, por incrível que pareça, os momentos mais difíceis não foi quando eu tomei o tiro e também não foi quando eu estava preso. O momento mais difícil, eu acredito, Isaac, foi o momento que quando eu cheguei dentro da comunidade terapêutica. Porque quando eu cheguei dentro da comunidade terapêutica, cara, eu cheguei ali sem nada. Eu cheguei ali totalmente destruído, cara. Eu tinha uma bermuda e uma camiseta. E a minha mãe me apoiando, mas me apoiando assim, né? Se você for pro tratamento, eu te apoio até o final. Então eu acredito que o momento mais difícil foi esse, porque assim, eu passei durante 7 anos preso, só que durante 7 anos preso entorpecendo o pensamento, porque o que mais tem na cadeia é droga hoje, né? Então assim, e quando eu vou pro tratamento, aí eu tinha comigo o quê? Que eu precisava mudar, cara. E todo o processo de mudança, ele é doloroso. Eu entendi o quanto que eu precisava de mudar a dinâmica que eu vivia e se relacionava, cara. O quanto que eu precisava mudar o ser humano que eu tinha se tornado. Então eu entendi dentro do tratamento, cara, agora eu tô aqui, eu preciso mudar a minha fala, agora eu tô aqui, eu preciso mudar a maneira que eu trato as pessoas. Então a parte mais dolorosa e a parte mais assim que eu sofri mesmo foi na parte do tratamento. E não foi nem assim, eu já morei na rua, já fiquei durante 60 dias na rua, morando na rua, mas não foi nem esses dias, foi a parte de quando eu estava no tratamento, quando eu decidi que realmente eu precisava se tratar, que realmente eu precisava sair dessa vida. Então essa foi a parte mais difícil. E como que foi essa situação de você morar na rua? Como que você parou na rua? Eu parei na rua porque é o seguinte, cara, o uso de substância, muitos que estão em casa, muitos que estão ouvindo nós, vai conseguir identificar. O uso de substância, na verdade, ele roubou toda a minha identidade, cara. Eu se tornei uma pessoa insuportável. Ou seja, todo mundo que tinha contato comigo era prejudicado. Então, dentro da minha casa, eu prejudicava minha mãe, porque às vezes eu roubava dinheiro na bolsa dela, às vezes eu pegava alguma coisa de dentro de casa, vendia. Então, chegou um momento, quando eu voltei para casa, minha mãe falou assim: ó, filho, eu te amo muito, mas a partir de agora não tem como você entrar mais aqui em casa. A partir de agora, se você quiser um prato de comida, eu te dou. Você come aí na frente e devolve o prato. A partir de agora o portão está fechado. A partir de agora as portas se fechou. Mas quando a minha mãe falou isso pra mim, eu meio que comemorei isso, né? Falei, nossa, agora eu vou poder usar em paz. Agora ninguém vai mais encher meu saco. Mas aí quando eu vou e volto para uns lugares que eu ficava, que a maioria das vezes a gente ficava em Fumódromo, pessoas que têm uma casa e várias pessoas ficam usando lá dentro. Quando eu volto para lá, essas pessoas a gente fica um certo período de tempo, mas daqui a pouco falou, você tem que ir, não dá mais para ficar. Então eu fui para a rua de vez, né? E aí eu fico uma hora num lugar, outra hora no outro, durmo numa calçada, durmo no outro, peço comida numa casa, em outra. Então foi assim que aconteceu, cara. E aí meio que eu se abandonei, Isaac. Porque eu perdi aquela razão de ser, sabe? Eu tava ali no centro de Votuporanga, tudo sujo, cabelo black power, pesando 49 quilos.
eu sou uma pessoa alta, né, cara? Então, era pra mim estar pesando mais que isso. E tô ali sem ligar pra ninguém. E o meu pensamento só era de como eu ia fazer para conseguir satisfazer aquela vontade de usar. Então, quando eu vou pra rua, o sofrimento foi esse também. Foi um sofrimento, mas foi assim que eu fui pra rua. Foi quando a minha mãe, eu acredito que aquilo que a minha mãe fez, ela despertou em mim uma necessidade de eu buscar ajuda. Porque naquele primeiro momento foi uma comemoração. Só que foi passando o tempo, não tinha mais para onde voltar. Então, ou seja, aquilo ali para mim foi algo que ela fez que fez eu acordar. Ó, Fernando, você precisa buscar ajuda, porque se você não buscar ajuda, a sua vida vai ser essa. E quantas vezes nos lugares que eu tava, na favela, eu olhava para cima assim e falava para Deus, Deus, será que o meu final é esse? Será que o final da minha vida vai ser esse? Será que aqui é o último momento da minha vida vai ser aqui? Mas nada acontecia, eu continuava na rua, continuava fazendo uso de substância, mas foi assim que aconteceu. Muitas famílias me pedem conselho hoje, né, do que deveria fazer. Só que eu não tenho coragem de falar, ó, deixa na rua para ver o que vai dar, porque eu não sei, né, cara? Talvez eu falo um conselho desse, aí deixa na rua e o cara morre. É que às vezes o que serviu para você não Não vai vai servir servir para para o o outro. outro. Então é isso. Entendi. E existe um episódio assim específico que fez você enxergar que você estava no fundo do poço, assim, que falou, poxa, agora eu acho que não tem mais saída daqui não. Teve algum momento assim que você Ô, enxergou isso? pior que teve, cara. Teve quando eu tava dormindo ali na frente de um bar, né? E eu tava dormindo ali naquela frente. E eu sempre dormia ali, né? Mas nesse dia chegou uma pessoa cedo, falou, e aí, cara, o que você tá fazendo aí? Você tá dormindo aí? Eu falei, não, tô dormindo aqui. Ele falou, então, cara, você vê que até aquele lixo que tá naquela lixeira ali, ele tem um lugar pra ir. Porque vai vir alguém aqui, vai pregar ele, vai levar pra algum lugar. Mas você, todo dia você tá aqui, você não tem nem lugar pra ir. Então aquele dia ali, cara, e eu tava ação, porque eu tava acabando de acordar, aquele dia ali trouxe pra mim um insight, cara, trouxe um pensamento, eu comecei a pensar um pouco sobre a minha história, sobre o que eu tava vivendo. E daquele dia ali foi a virada de chave, eu acredito, para que eu pudesse buscar ajuda através da minha mãe. Porque naquele momento que eu busquei ajuda também, Isaac, só uma pessoa se posicionou para me ajudar. Minha mãe, né? E aí ela pediu ajuda pro meu irmão, que é o meu irmão mais velho. E aí meu irmão mais novo não conversava comigo. Ele ficou 2 anos sem conversar comigo, devido a tudo que eu fiz, né? Tudo que eu ocasionei. E naquele momento ali que eu peço ajuda, eles estavam prontos para me ajudar. Mas naquele momento que eu peço ajuda, eu não estava pronto para se tratar. Eu estava pronto para sair daquela dor que estava sendo insuportável de viver, né, cara? Você acordar de manhã, você passar frio, você sentir fome. Então eu não estava pronto para se tratar, mas eu estava pronto para sair daquela dor. Entendeu? Entendi. E depois desse momento e demorou para você conseguir falar com esse seu irmão novamente, que você ficou 2 anos, ou você não tem contato com ele hoje? Não, hoje eu tenho contrato com ele. Hoje meu irmão é meu melhor amigo, cara. Mas demorou 2 anos para mim poder voltar ao contato com meu irmão, porque eu não acreditava mais, né, cara? Não acreditava mais. E eu tinha prejudicado muito ele, né, cara? Eu perdi uma moto dele pros traficantes, eu tinha feito coisas ali que eram coisas imperdoáveis, cara. Que eu também se coloco no lugar dele, mas quando eu fui pro tratamento eu mandei carta pra ele. Quando eu saí do tratamento eu fiquei 2 anos morando dentro da mesma casa e a gente não se falava. E aí eu vejo os caras por qualquer coisa hoje dentro do centro terapêutico, os caras desanimam, os caras voltam a usar droga. Mas pra mim foi assim. Pra mim foi 2 anos, eu prometi pra mim mesmo, né? Eu vou mostrar pra todo mundo que eu realmente mudei e que eu realmente vou entrar no processo de recuperação e que realmente as coisas vai valer a pena. Então eu tinha colocado isso dentro de mim, mas também não foi no primeiro mês não, viu, Isaac? Porque às vezes eu vejo os caras reclamar hoje dentro do centro terapêutico, mas eu sei a dor, porque eu passei pelo processo. Eu passei pelo processo do uso, né, de substância e passei pelo processo do tratamento. Então eu sei o quanto que é difícil.
E dentro do tratamento, no primeiro e segundo mês, eu não queria nada com nada. Eu só queria a aceitação dos meus pais novamente. A hora que eles me aceitar, que todo mundo me aceitar, me dê uma nova oportunidade, aí tá tudo certo. Só que quando eu vou para dentro do tratamento, quando passo o primeiro e o segundo, eu acredito que no terceiro mês, por isso que eu falo que o poder das conexões ele é muito forte. E aqui eu vou falar aqui, o Francisco, cara, um cara de Ilha Solteira, que se tornou um amigo hoje em recuperação. Ele tá aí cerca aí de uns 14, 15 dias a mais que eu limpo. Esse cara, o poder da conexão. Esse cara, ele chega em mim e ele fala assim, ó, Fernando, eu vi que você tá aqui e eu vi que você também tá passando aqui pela primeira vez, né, cara? Eu tô passando aqui pela primeira vez também. E vamos fazer o seguinte, mano. Vamos caminhar junto aqui dentro, porque na hora que um cair, o outro levanta. E eu tenho uma proposta para que nós possamos começar a fazer a partir de agora. Vamos acordar todo dia 1 hora antes do despertar e vamos buscar em oração, vamos buscar se fortalecer espiritualmente. Então por isso que eu falo sempre no poder da conexão. Esse cara falou isso para mim sem me conhecer, cara. E eu falei, eu tenho dificuldade de acordar, porque eu queria fugir daquela realidade que ele tava querendo me colocar, né? E ele falou, não, fica tranquilo, eu vou te acordar todos os dias. E aí a gente começou fazendo esse propósito aí. O sino tocava uma sirene, né? 6 horas da manhã, todo mundo tinha que despertar. 7 horas era o café, né? Tinha toda uma rotina, né? Tinha uma rotina de carpinar, de um monte de uma sequência de coisas que precisava fazer na unidade. E daquele dia em diante, cara, foram 6 meses e 21 dias praticando aquela mesma atividade que ele propôs a nós praticar. E se você pegar hoje o histórico de quem estava no tratamento e quem ficou em recuperação, foi eu e ele, cara. E inclusive qualquer dia eu vou trazer ele aqui no Independência Química Podcast para trazer essa mensagem dele. Tá convidado já. Mas antes de você entrar no tratamento, qual foi o primeiro passo que você deu assim em direção à luz para você sair daquela vida que você estava vivendo? Isaac, o primeiro passo eu acredito muito no mundo espiritual, né, cara? Eu tava usando droga numa casa abandonada. Isso eu tinha muita droga na mão, isso aí era mais ou menos umas 4 horas da manhã. E eu tava questionando muito Deus em relação ao que eu tava vivendo, o que eu tava passando. E quando eu saio pra fora, aparece uma mulher de um vestido muito grande e ela fala assim, filho, ainda que o seu pai, que a sua mãe te abandonou, Deus ele manda te dizer que ele jamais ele vai te abandonar. E ela começou a falar de Deus pra mim, só que quando você tá no uso de droga, você não quer saber nem de ninguém, nem que ninguém fique falando disso pra você. E ela começou a falar de Deus pra mim, eu queria sair daquele lugar e virar a esquina logo e já não ver mais ela, não ficar comentando sobre aquilo que ela tava falando. E eu virei. Só que quando eu virei, eu falei, peraí, eu vou ver quem que é essa mulher, porque amanhã, na hora que eu tiver na sanidade, eu vou buscar ela e vou ver se ela consegue me ajudar para mim sair dessa vida. A hora que eu volto e viro, hora para um lado, hora para o outro, não vejo ninguém, cara. Nossa. Então ali ficou marcado bastante para mim, cara, que ali era uma pessoa que estava ali enviada por Deus para que eu pudesse entender que o que ele queria de mim era que eu saísse daquela vida, que eu abandonasse tudo que eu estava vivendo. Isso foi surreal, forte, foi surreal. Aí, cara. Foi surreal porque assim, a hora que eu caio em si, falei, vou voltar para ver se eu converso com ela para que amanhã eu possa pedir ajuda. Deve ser alguém da comunidade aqui e eu venho, peço ajuda e talvez consiga me ajudar com o meu problema, porque ninguém quer me ajudar mais. E a hora que eu volto, olha para um lado, corro até lá na frente, corro para trás e volto e ninguém. Quer dizer, não dava para ela ter saído. Não dava para ela ter saído. É algo que aconteceu que era inexplicável de ter acontecido. Se viesse de outra pessoa, eu não ia acreditar, não. Mas sério, como é você, eu acredito. É o mundo espiritual, Isaac. E você acreditava que você tinha perdido para as drogas ou você achava que ainda existia uma possibilidade de você conseguir vencer essa dependência que você estava enfrentando? Ô Isaac, durante esses 65 dias, na rua, por várias vezes eu achei que eu tinha perdido pra droga. Acredito que até minha mãe achou, cara. Minha mãe é uma pessoa que sempre ela orou, né, cara? Minha mãe, Isaac, é uma pessoa assim que eu admiro muito, cara, porque quando eu falo da minha mãe, eu falo de uma pessoa guerreira, que eu, no uso de droga, eu jamais consegui ver tudo que ela fez por mim, cara. Eu não consegui enxergar. Aí eu fora do uso, hoje, quando eu passo
ali em Fernandópolis, que eu passo da Coab, onde namorou, na Antônio Brandini, até no shopping, que eu percebo que ela andava 9 quilômetros todos os dias para poder trazer alguma coisa para casa, cara. Aí eu consigo entender o tamanho da força da minha mãe, cara. O quanto que ela foi importante para mim, né, cara? Como foi para meus outros irmãos, porque nesse meio do caminho só eu que se perdi. Os outros todos aí hoje tem uma faculdade, tá em outros caminhos, outras direções, mas o quanto que ela foi importante para mim. Então eu acredito assim que a virada de chave o pensamento mesmo foi nesse tempo, cara. Nesse tempo que eu comecei a olhar, né, cara, pra minha mãe, porque assim, toda vez que eu passava na frente da minha casa no uso de droga, a luz do quarto da minha mãe estava acesa. Ou seja, minha mãe, ela estava sofrendo junto comigo aquele sofrimento, cara. E foi tão forte isso, Isaac, porque antes da minha internação, nesses 65 dias que eu fiquei na rua, a minha mãe, ela tem uma diabetes, que é uma diabetes emocional, e toda a pele do corpo dela ficou na carne viva, cara. E na carne viva. E quando eu vou pro tratamento e tô um mês na comunidade, na primeira visita que ela vai me visitar, a pele dela voltando a normal. Então, assim, foi essas coisas assim que a gente vai percebendo que vai dando coragem, né, cara? Que vai dando força para que você possa se recuperar. Porque quem tá do lado de fora, porque assim, muitas pessoas pensam, né? Antes de qualquer comportamento impactar qualquer pessoa do lado de fora, já impactou você há muito tempo. Mas muitas das vezes a gente não consegue enxergar o impacto da substância no nosso corpo, o impacto que a droga está trazendo na nossa vida como um todo. Nós não conseguimos enxergar, não consegue ter a dimensão disso, né? E a gente fala sempre aqui de codependência. Sua mãe, então, foi uma codependente sua que você fez, né, quando estava no uso, muito, mas muito mal. Não, totalmente, Isaac. Minha mãe, ela hoje, ela toma uma caixa dessa de tênis de remédio, cara. Uma caixa. Minha mãe não tomava remédio nenhum. Eu lembro da minha infância que minha mãe não tomava remédio nenhum. Hoje ela toma uma caixa de remédio. Então, assim, hoje eu me vejo como o maior causador, né, de todas as doenças mentais, de todas as doenças que minha mãe ela trouxe hoje. Eu me vejo como o maior causador, cara. Eu já fiz muita coisa boa para minha mãe depois que eu entrei na recuperação, depois que eu entrei no processo. Só que eu tô em dívida com ela ainda muito, cara. E vou estar em dívida a vida inteira, né, cara? Porque ela me deu a vida, né, cara? Eu vejo várias pessoas criticar, talvez, a atitude da mãe, ou isso e aquilo. Mas eu senti na pele esses dias agora, que minha mãe teve que passar por uma cirurgia. E era uma cirurgia de risco. Ela teve que amputar a perna. Então eu senti isso na pele. Eu só chorava e só pedia perdão pra ela, porque eu começava a lembrar, né, cara, de todo aquele tempo que eu fiquei no uso de droga, de todo aquele tempo que eu fiz todas as situações, que eu peguei dinheiro, que eu tirei corrente, que eu vendi, que eu fiz isso, que eu fiz aquilo. Eu começava a lembrar de o primeiro contato a primeira droga que ela achou minha, que ela jogou fora na descarga, a luta que ela enfrentou, a distância que ela andava para poder sustentar nós e nós, eu ali, né, naquele momento ali de totalmente egocentrismo, né, cara? Só conseguia olhar pra mim, só conseguia olhar para as minhas mazelas, para as minhas dificuldades emocionais. Eu não conseguia olhar pra ela, né? Então eu acho que foi muito complicado isso. E que eu perceba, assim, da sua família, você foi o único que teve contato com droga? O único que teve contrato com droga, graças a Deus. E por que você acha que foi você que teve esse contato? Você acha que foi as conexões que seus irmãos fizeram? O ambiente que eles frequentavam era outro? Ô Isaac, eu desde pequeno, cara, eu busquei conexões erradas, cara. Desde pequeno, as minhas conexões foram com pessoas erradas, lugares errados, pensamento de conseguir as coisas muito fácil, né? Eu desde pequeno eu já tinha um desvio de personalidade, né? Pra entrar nesse mundo do crime, nessa vida, né, cara? Então eu acredito que a dependência da droga, ela veio na minha vida pela parte genética, né, que eu acredito, né, meus avôs e tal, que já era alcoolista, mas o modelo cultural, naquele modelo cultural que eu se inseri,
fez toda a diferença, porque eu sou uma pessoa muito passiva, né? Eu era, né? Muito passiva. Então, as pessoas tinham o poder de me influenciar tanto pro bem como pro mal. Então, era assim pra tudo, né, cara? Às vezes eu não queria nem usar, mas usava pra estar ali perto dos caras. Às vezes eu não queria nem sair, mas saía pra estar perto dos caras. Então, assim, por isso que tomou essa proporção gigantesca na minha vida, né, cara? Entendi. Você falou que quando você decidiu, né, buscar uma ajuda, foi a sua mãe e o Francisco que te ajudou dentro do tratamento. Teve mais pessoas assim que você fala, pô, essa pessoa me ajudou muito a conseguir viver em sobriedade hoje? Tem, cara. O nome dessa pessoa é a doutora Elis Regina Rampim. Essa pessoa, ela me ajudou não só a parar de usar droga. Ela me ajudou, ela começou a enxergar dentro de mim todo esse potencial que muitas pessoas vê hoje. Então, ali dentro do tratamento, a Elis já enxergava dentro de mim esse potencial, né? Então, assim, essa pessoa foi uma pessoa que foi um divisor de águas. Por quê, cara? Porque eu acompanhava muito, né, a ápice de desenvolvimento humano, falando sobre programação neurolinguística, mas só que eu não tinha condição. E a Eli chegou um momento que ela me deu a condição financeira de eu fazer meu primeiro curso para tratamento de dependência química. Através dela, do marido dela, né, cara, ela me deu essa condição. Então a Elis era uma pessoa que ela sempre apostou em mim. A Elis sabia que eu já ia estar fazendo isso hoje. Parecia que ela já sabia. Ela tinha convicção que hoje o Fernando Caetano ia estar trabalhando com dependência química e ia estar ajudando aí cerca de 53 famílias aí a tratar da dependência química, porque a convicção da maneira que ela me ajudava, que ela já falava, Fernando, você tem um potencial para fazer, você pode fazer, você tem o perfil de ajudar desse campo da ajuda. E é complicado o campo da ajuda, mas depois nós vamos falar sobre isso. E agora voltando um pouco mais atrás, quando você saiu do tratamento, como que foi o seu primeiro dia limpo na rua, cara? Como que foi o olho? Qual que era a visão que você tinha de mundo naquele momento? Então, Isaac, quando eu saí do tratamento, eu já saí com uma visão de mundo diferente. Por quê? Porque dentro da comunidade, o que eu mais fazia era trabalhar minha parte espiritual, que eu já te falei aqui. E segunda coisa que eu mais fazia era cuidar do meu bem-estar, da minha saúde. Então eu fazia academia todos os dias. Só que quando eu chego em casa, a pessoa que estava me esperando, na época eu estava casado, a pessoa que estava me esperando, ela estava esperando o Fernando doente para ela cuidar. Só que eu chego com uma perspectiva e com uma mentalidade totalmente diferente. Então meu relacionamento ele já durou pouco tempo. Então já comecei por aí, já chegando, tendo que passar por tudo isso, porque a pessoa tinha uma perspectiva de quem voltaria, e aí voltou um Fernando totalmente mudado, com outra mentalidade, e o relacionamento já não deu certo, então já tive que superar o término de um relacionamento e uma busca de um caminho, cara. Eu queria buscar um caminho diferente, né? Eu queria começar a fazer coisas diferentes, né? Mas a Elis, que é a doutora, né? Ela me deu uma oportunidade de eu fazer um primeiro serviço numa casa dela, que na época eu era pintor. E daqueles serviços ali, ela me veio com uma proposta de eu voltar para a mesma comunidade que eu se tratei, que é a comunidade Nova Vida, de eu voltar para lá como monitor para tentar ajudar pessoas. Ah, que legal. Então, quer dizer então que depois que você saiu do tratamento, você teve uma primeira frustração, começou a trabalhar e aí começou a trabalhar de vez com dependência química. Eu saio do tratamento, trabalho durante 3 meses, né? E já deu aí 9 meses para 10 meses limpo. E aí volto de novo para trabalhar com dependência química, mas dessa vez para mim começar a trabalhar eu deveria ficar 20 dias, como se fosse internado para me entender o modelo como funcionava, para que eu pudesse desenvolver o trabalho de monitor. E quando que foi a ideia que você teve assim de que eu preciso criar um centro terapêutico? Quando que surgiu isso aí no Fernando Caetano? Na verdade, não, na verdade eu não sou nem o responsável por essa ideia, né? Quem que é o responsável por essa ideia é a Bruna Louise, né? Minha esposa, que eu amo muito, né? Porque eu tinha todo esse potencial dentro de mim, né? Mas de fazer a ideia, de construir, de fazer e de uma forma diferente, né?
Só que eu não tinha, como posso dizer, eu não tinha uma certeza que daria certo. E a Bruna, ela sempre bateu nessa certeza. Ela sempre falou, não, vai dar certo, você faz, do jeito que você faz não tem como dar errado. E uma vez eu e ela passando num sinal, eu vi umas pessoas na rua. Eu vi umas pessoas na rua, falei, eu queria ter um lugar que eu pudesse ajudar umas pessoas como essa. Ali foi uma virada de chave, mas teve outro dia que aconteceu que eu trabalhando dentro de uma clínica de reabilitação, teve um cara que veio pedir ajuda no portão, cara. E esse cara veio pedir ajuda e eu tava vendo nele a mesma vontade que eu tava quando eu fui buscar ajuda. Só que eu não pude colocar ele pra dentro, cara, porque o dono não permitia. Porque ele não tinha uma condição financeira de poder entrar e fazer um tratamento. Então, já que ele não tinha, ele não poderia estar ali. E aí, cara, foi virando essa chave em mim, Isaac. Essa chave foi ardendo dentro do meu coração. Eu quero ter meu centro de tratamento. Porque quantas pessoas, né, que chegou no meu portão e eu não coloquei pra dentro do portão porque essa chave foi assim que aconteceu. Foi assim que surgiu a ideia, né? Mas quando surge a ideia, ela surge sem recurso, né? Mas isso aí fica por outra história, porque é longa. Então foi a Bruna que te deu essa ideia. E quando mais ou menos que foi que você iniciou com o centro terapêutico? Eu acho que era a clínica primeira, né? Isso foi em 2020, né? Até a Bruna, ela fala, não adianta você contar sobre essa história porque você pula a parte. Mas isso aí foi em 2020, quando, cara, eu não tinha nada, né? E eu fazia uma ajuda para uma pessoa lá de Campo Grande, que o nome dele é Renato, ele é policial civil lá, e ele tinha umas internação e eu fazia a ajuda de Remoção. buscar as pessoas, né? Entendi. De ir até lá e buscar. E aí foi quando teve um rapaz que falou, cara, o tanto de pessoa que você já buscou 9 pessoas em menos de um mês. Por que você não monta a sua clínica? E a Bruna também de um lado. E aí pegamos 7 folhas de cheque emprestado de um amigo. Que a Bruna pegou, ainda com medo de pegar. Eu acho que dessa história eu lembro, hein? Agora é o que me veio aqui E a aí, luz. e aí a gente preencheu aí e fomos lá. No dia nós não tinha dinheiro nem para comprar cigarro, que eu fumava cigarro na época. E eu fui lá de 2 folhas de cheque, um para 30 dias, um para 60, e o cara alugou a chácara para mim. Aí alugou a chácara para mim, eu passando em Votuporanga, peguei 3 moradores de rua, levei para lá e comprei 2 camas na loja 100, uns 2 colchão e mais uma televisão e a gente começou. A Bruna fazia comida em casa e levava uma marmitinha pros caras. E assim começou a Clínica de Recuperação Novo Mundo, que hoje é o Centro Terapêutico Luiz Caetano, aí, que tem a confiança aí de 53 famílias e tem aí uma galera aí que está em recuperação, uma galera que está conseguindo ser liberta das drogas. E quais que foram os maiores desafios assim que você enfrentou para transformar essa ideia em realidade? Cara, o maior desafio que eu enfrentei, cara, foi os últimos. Eu acredito que foi os últimos 4 anos, Isaac, porque nesses últimos 4 anos, só minha esposa que tá do meu lado aí, que ela consegue perceber o tanto que a gente teve que pagar o preço para poder hoje aí muitas pessoas ver nós como referência em tratamento para dependência química, porque, cara, o quanto que a luta foi difícil, né, cara? O quanto que teve de frustração ao longo desse caminho, né? A gente pegou o centro terapêutico como se fosse um lugar abandonado. E a gente fez toda a reconstrução do lugar. E, cara, eu fiquei pesando quase 80 quilos. Emagreci muito, quase entrei em depressão. Só não entrei em depressão devido à ajuda da minha esposa, devido ao tanto que ela me apoiou. O tanto que ela foi forte também, né, de cuidar das nossas crianças. E eu, ao mesmo tempo, só focado lá, de deixar o centro terapêutico da maneira que eu pensava. Porque assim, Isaac, a gente tem que agir muito pela fé, né, cara? E quando eu fui pra lá, até o pastor da minha igreja falou, cara, você é louco, cara. Mas eu tinha uma convicção dentro de mim. Todos os lugares que tem no centro terapêutico hoje, que qualquer pessoa entrar hoje no centro terapêutico, já estava construído na minha mente.
E Deus, ele me falava que ia ser daquele jeito, que ia ficar daquela forma. E Deus, ele me falava que aquele lugar ia ser consagrado, né, para que pudesse receber pessoas. Inclusive hoje vai ter o batismo lá no Centro Terapêutico Luiz Caetano, na piscina. Depois o Isaac vai pegar as imagens para poder postar para os pessoal aí. Então, assim, eu já tinha aquela convicção e aquela certeza. Então, eu acredito que o período mais difícil, mais desafiador, foi durante esse 1 ano e 6 meses de reforma do Centro Terapêutico. E automaticamente em outro lugar, né, com o pessoal fazendo tratamento, um lugar muito inferior, mas a gente tentando dar o máximo de nós. Mas o desafio maior foi nesse 1 ano e 2 meses. Não foi no começo, Isaac, por incrível que pareça, não foi no começo, porque no começo teve mais alguns milagres que Deus fez, e a gente sabe que foi Deus, porque quando a gente vai para começar o centro terapêutico, a gente pagou o primeiro calção do aluguel e nós não tinha dinheiro nem para nada, nem para comprar um saco de cimento. E tudo que foi feito lá, foi feita uma grande reforma. O centro terapêutico era uma chácara abandonada, que nós pegou e conseguiu fazer hoje aí um dos centros terapêuticos melhor do Brasil. Mas devia ter pegado as fotos para passar aqui, né? Para o pessoal ter uma noção Aí da ia ter uma dimensão. noção, mas foi isso. E você encontrou muita resistência de pessoas que não acreditavam em você? Se você encontrou, como que você lidou com isso? Isaac, tem muitas pessoas que te ajudam. Tem muitas pessoas que te ajudam e tem muitas pessoas que querem que você vença, mas não mais que eles. Então a gente tem que estar bem ligado nisso. Nessas pessoas que... A gente vai conhecer uma pessoa, Isaac, somente quando a gente briga com essa pessoa. Porque aí essa pessoa vai mostrar realmente quem ela é. Então, assim, no meio do caminho, cara, várias pessoas nos abandonou. Várias pessoas deixou de acreditar no nosso propósito. Mas eu vou falar pra você, se tem pessoas que nunca abandonou, que sempre acreditou, cara, essa pessoa é minha sobrinha, Ariane, que sempre tá comigo de muito tempo. Uma pessoa que acreditou demais no projeto. A Bruna acreditou demais no projeto. A Daniela, a enfermeira, quando ela chegou, ela é uma pessoa um pouco brava, a Daniela. Muita gente fala que ela é brava, mas pensa numa pessoa humana, velho. Pensa numa pessoa que acreditou no centro terapêutico. Então, assim, um monte de pessoas não acreditaram, ficaram para trás. Porque é que nem aquele ditado, né, Isaac? Não é que você vai deixar as pessoas para trás, né? É que nós vai começar a andar numa velocidade, numa fluidez que essas pessoas não vão conseguir acompanhar. E aí elas acabam que ficando para trás. E foi assim que aconteceu. E teve algum momento marcante ali, nesse momento de construção, de reforma no caso, que te marcou ali? Algum dia que foi algo surreal que aconteceu? Ou alguma coisa até que realmente te deixou você preocupado, que você achou que não ia dar certo? Algum momento assim? Isaac, cara, isso daí aconteceu inúmeras vezes, né, cara? Inúmeras vezes aconteceu situações de entender. Na verdade, era irreal, cara. Na verdade, eu tenho que falar aqui pra você, o sonho era irreal. Era uma coisa que não era palpável. Se Deus falasse pra mim, Fernando, você vai passar por tudo isso e depois eu vou fazer. Eu não sei se eu suportaria passar pelo processo, cara. Por isso que Deus ele vai fazendo aos poucos e a gente passa, porque a fé faz com que a gente passe, né? Mas aconteceu várias coisas. Aconteceu de nós começar a reformar, começar a amaciar a parede, colocar forro de drywall sem ter o telhado. Se chovesse, acabava tudo, entendeu? Então aconteceu várias coisas, que as pessoas que estão do lado de fora hoje, que chega lá para visitar, nossa, que lugar bonito, que lugar acolhedor, nossa, o índice de recuperação é alto. Essas pessoas não conseguiu ver isso, né? Mas aconteceu várias coisas, de pessoas ficar no meio do caminho porque morreram na dependência química. Teve pessoa que ajudou lá, que hoje não está mais vivo, porque a dependência química tirou a vida. Então, assim, aconteceu inúmeras coisas, né? Mas ao longo do processo. Só que eu acredito assim, a fé, cara, Deus. Se o centro terapêutico hoje ele existe, foi porque Deus nos deu na nossa mão para que nós pudéssemos transformar a vida das pessoas que passem pelo centro terapêutico. E você hoje, vendo
tanto de vida que estão sendo transformadas lá dentro do centro terapêutico. O quanto isso é gratificante para você hoje? Cara, isso é muito gratificante porque isso fala de algo que talvez as pessoas não consigam enxergar, Isaac. Porque assim, ó, dependência química é algo muito criticado. Dependência química é algo muito que pessoas humilham muito pessoas. Dependência química é algo muito preconceito. Dependência química é algo muito complicado em relação ao que pode e o que não pode se fazer por uma pessoa que está nesse estado. Então, assim, quando a gente consegue tirar uma pessoa, cara, a gratificação é tão grande, cara. Hoje eu vejo família que me liga, que me agradece, família que o tempo todo tá me agradecendo, porque a gente fez a diferença. A gente vê família de pessoas que nunca se conseguia se recuperar, que já tinha passado em N internações e passou por aqui e se recuperou. Então, assim, hoje eu fico muito feliz, só que eu sei o quanto que ajudar nesse campo é perigoso também. Entendi. E hoje também a gente vê que o Fernando é uma referência para muitas pessoas, né? Aquele mesmo Fernando que morou em Votuporanga na rua, pesava 40 quilos, né? Que você falou. E como que você hoje, o Fernando, você olha para você e você enxerga a diferença que você está fazendo nesse mundo hoje? Cara, na verdade, hoje eu me vejo como um milagre, cara. Eu vejo eu como um milagre, né? Porque em 2004 era pra mim ter morrido, cara. Era pra mim já não estar mais aqui, né, cara? E toda vez que tem um culto, que algo é forte, que algo é da parte de Deus no centro terapêutico, e Deus ele sempre transmite essa mensagem pra mim, ó, Fernanda, aquele dia lá, em 2004, você só não morreu porque o que eu tinha pra você de missão era isso aqui. Então, assim, por isso que eu acordo todos os dias. Eu não tenho um centro terapêutico para mim ganhar dinheiro e ficar rico, cara. Aquilo ali é algo que Deus entregou na minha mão para que eu pudesse direcionar pessoas não só para parar de usar droga, mas pessoas para virar homens, pessoas para ser transformada, pessoas para mudar caráter, pessoas para mudar realmente essa dinâmica aí e esse índice de recuperação que ninguém sabe qual que é. Então, assim, é isso daí, cara. E você hoje você tem posso dizer já que é algo do dia a dia, né? Que é o rede de apoio diário, né? Você teve essa ideia, colocou ela em prática e vem mantendo isso. O, o qual longe você deseja chegar com essa mensagem? Na verdade, não foi só eu que tive essa ideia, né? Foi eu e o Isaac, né? Então, mas essa ideia foi bacana, Isaac, porque eu vivia tentando buscar alguma informação sobre o dia, né? Sobre uma motivação diária na dependência química e eu nunca consegui ver, cara. Eu consegui ver situações que já foram construídas, que é o Só por Hoje, que é na opinião do Bill, que é algumas literaturas que já tem, né? Mas eu queria trazer uma mensagem. Eu queria trazer uma mensagem de força, fé e esperança no dia a dia, para aquele cara acordar e ter aquela motivação para ele continuar, que aquilo que ele está fazendo está dando certo, né? Então foi assim que a rede de apoio começou. E você já realizou muita coisa já. Mas o que você olhando para você hoje você ainda acha que falta para você realizar? O que, que você tem em mente para o futuro? O Isaac, eu queria, cara, o que eu quero, né? O que eu quero, o objetivo é chegar num hospital que seja referência em tratamento de dependência química em São José do Rio Preto, que esse hospital ele possa ter uma dinâmica de ter pelo menos 30% social, para aquela pessoa não pagar nada para estar ali, nem o Estado pagar, porque eu acredito no tratamento, eu acredito no ser humano e eu acredito que nós estamos remando na contramão quando se fala de tratamento, né, cara? Porque a gente não tem uma rede. Hoje em São José do Rio Preto a gente não temos uma rede que vai poder acolher de maneira adequada essas pessoas, né? Então eu acredito assim
que o maior sonho meu, aonde eu ainda quero chegar, é poder construir esse hospital e é poder ainda lançar aí mais uns 2 livros aí e poder trazer essa rede de apoio de uma maneira que vai acolher aí muitas famílias que não vão precisar de pagar para conseguir um atendimento, um suporte psicológico, um suporte psiquiátrico, um suporte terapêutico, para que essa pessoa possa aprender, né, como que ela vai lidar com o dependente químico na família. O seu livro é uma prova já que você está deixando um legado para trás, né? Aquela coisa, quem lê sempre está em plena vantagem. Você já tem um livro seu que tenho certeza que é só o primeiro de muitos. O que você espera deixar de legado que as pessoas falem de você no futuro, quando você já não estiver mais aqui? Na verdade, um legado ele é construído, né, ao longo do tempo, né? Eu acredito que nós vem deixando um legado aí. Eu acredito que nós vem deixando um legado porque a galera que nós está tratando hoje, alguns já passaram por outros lugares. E alguns já sempre falam que o centro de tratamento, o centro terapêutico é um lugar diferenciado. Então acredito que nós vem deixando um legado, que nós vem quebrando alguns paradigmas quando se fala em tratamento de dependência química, porque a gente não olha para a dependência, a gente olha para o ser humano. Então aí já começa tudo, porque muitos começam a olhar para a dependência, muitos começam a olhar para financeiro, muitos começam a olhar para tudo que pode ser olhado. E ali não. Quando a Bruna me falou, uma vez ela falou assim: Fernando, eu acho que você tem que parar de olhar para as pessoas. Você tem que começar a olhar para as almas. Porque Deus está confiando essas almas na sua mão. Então, assim, ali virou uma chave, entendeu? Então, assim, depois que ela me falou aquele dia ali, que eu comecei a compreender várias coisas. Eu lembro do vídeo que você gravou, você falando sobre isso. Foi bem forte mesmo. Bem forte mesmo. Se você pudesse deixar uma mensagem agora para alguém, para uma família, uma pessoa, ou para qualquer pessoa que necessita de ouvir isso agora, o que você teria no seu coração para falar nesse momento? Forte, hein? Não deixe de acreditar. Não deixe de acreditar. Não para de orar. Não para de buscar. A minha mãe esperou durante 22 anos que eu pudesse dar fruto. Eu acredito que ela nunca desistiu. Ela sempre ajoelhou, ela sempre buscou. Então nunca desista. Pode as pessoas criticar seu filho, pode as pessoas falar mal do seu filho. Nunca desista. Sempre há uma esperança. Se houve uma esperança para mim, é porque há uma esperança para o seu filho. Se houve uma chance, uma segunda chance para mim, é porque há uma segunda chance para ele. Se houve algo na minha vida que me transformou, é porque existe algo na vida que possa transformar o seu filho. Então nunca pare de buscar, nunca pare de clamar. Mas às vezes a gente busca, às vezes a gente clama para pessoas erradas, pessoas que não podem fazer nada. Então busque em Deus, espere em Deus, acredita porque é Deus que vai fazer. Porque assim, tem muitas coisas que um monte de pessoas poderia fazer, mas Deus não deixa que eles façam. Sabe por quê? Para que você possa entender que foi Deus que fez e que se não fosse Deus não iria acontecer. E acho que tá acabando aqui, mas eu queria tirar essa dúvida com você, cara. Qual desafiador é trabalhar com dependência química hoje? Isaac, se fosse definir o quanto é desafiador, a gente ia falar o quanto que ajudar é perigoso, cara. E ajudar é perigoso. Ajudar é perigoso porque as pessoas, elas chegam para pedir ajuda de uma maneira. Só que ao passar do tempo, principalmente o dependente químico, ele entra num grau de autossuficiência que aquela ajuda já não é mais ajuda. Aquela ajuda já se torna algo disfuncional. Então, quanto que ajudar é perigoso, é porque você pode fazer de tudo por uma família, pode fazer de tudo por um dependente químico. Só que a partir do momento que o que você fizer não der certo, automaticamente você vai ser criticada.
Ajudar é perigoso porque quanto mais você ajuda, muitas das vezes você tira a responsabilidade que é da pessoa de fazer. E quando você tira a responsabilidade da pessoa de fazer, a pessoa, por não conseguir te retribuir tudo que você fez, ela acaba discutindo e brigando por você e indo embora. Então ajudar é muito perigoso. Concordo, cara, não é fácil. Bom, acho que a gente falou bastante coisa aqui, foi muito gostoso, foi muito bom. Eu queria agradecer você por compartilhar essa sua história inspiradora. Tenho certeza que vai chegar em muitas pessoas e vai ajudar muitas pessoas. Queria te agradecer de verdade, Fernando. E se você quiser falar mais alguma coisa, você pode ficar à vontade. E lembrando que esse programa ele só acontece, né, graças ao Centro Terapêutico Luiz Caetano. E o que eu queria falar assim, muitas pessoas vêem nós hoje tentando fazer a diferença, tratamento para dependência química, tentando fazer a diferença aqui no programa, porque esse programa é algo que não vai morrer, é algo que vai permanecer, porque a informação ela é pouca, a informação não chega, então isso é uma rede de apoio que ela precisa continuar. Só que muitas das vezes as pessoas vê a gente aqui e não conseguem entender o que está por trás, né? Não conseguem entender tudo que a gente passou para chegar até aqui. Por isso que foi importante fazer esse programa hoje. Foi importante trazer à luz toda essa construção aí do Fernando Caetano, da onde ele veio, o que ele passou e como que ele chegou meio por cima, porque o tempo é pouco. Mas eu acredito que a mensagem é o maior benefício do programa hoje, é essa mensagem que a gente conseguiu levar. Eu concordo plenamente. Era necessário, né? Porque muitas das vezes quem está do seu lado sabe, né? Por mais que tem muita coisa aí que talvez a gente vai conseguir contar, mas foi de extrema importância o que você passou aqui. Tenho certeza que tocou muitas pessoas se identificou com você e era realmente necessário esse programa. E para aquele cara que tá entrando num processo de recuperação agora, nunca desista dos seus sonhos, mano. Começa a ter uma imagem nítida. Começa a entender, começa a colocar dentro de você aquilo que você quer. Porque no Centro Terapêutico Luiz Caetano foi assim que aconteceu comigo. Eu comecei a colocar na minha cabeça aquilo que eu queria, da forma que eu queria, o modelo que eu queria, e aconteceu, cara. Porque nós que somos dependentes químicos, nós temos uma capacidade mental de conseguir, de romper, mas tudo está nas suas mãos. Às vezes você vai desistir quando você está quase para segurar a vitória, você acaba desistindo, volta a usar droga de novo. Então, coloca na tua mentalidade, não desista, segue em frente, busca força. E para quem está no tratamento, lembrar, o tratamento é como você estivesse num laboratório, é fazendo os testes no dia a dia para ver se vai dar certo ou não. Então ali dentro é um lugar de que você pode errar. Você não pode errar lá fora, porque um erro lá fora pode custar a sua vida. Mas dentro do tratamento é um laboratório. Pega isso como um laboratório. O que você errar, você procura acertar, para que você possa realmente entrar nesse processo de recuperação. Eu acho que é isso, né, Fernando? Acho que É isso. Fiquem com Deus aí. Um grande abraço. Até a próxima. valeu.